Vamos lá então, segunda série. Agora a gente vai falar sobre os povos da América Antiga, né? Os povos incas, maias, astecas e olmecas. Para começar, vamos falar da origem do homem americano, né? Como que surgiu? Existem duas teorias que vocês devem lembrar lá do conteúdo da pré-história que vocês estudaram no início da primeira série do ensino médio. Que uma das teorias é que numa das eras do gelo, o ser humano passou pelo Estreito de Bering, lá em cima, onde liga a Rússia e o Alasca, né? São regiões bem próximas, teria feito uma ligação ali e essas pessoas terem passado. E a outra teoria, ela se refere aí à teoria de navegações, eles teriam feito pequenas canoas e atravessado ali da Austrália, seguindo por ilhas e tal, com essas canoas. Bom, essas duas teorias, elas explicam como que essas pessoas teriam chegado aqui há muitos e muitos anos, né? Essas civilizações podem ser chamadas, por exemplo, de povos pré-colombianos, porque estavam aqui antes da chegada de Colombo, né? E são povos de cultura plural, de cultura variada, são povos que têm várias maneiras de se organizar, várias estruturas, governos próprios, enfim. Os que a gente vai destacar hoje são povos que têm algumas características mais próximas. São os povos da Mesoamérica, da América Espanhola, né? Ou seja, daquela parte da América que fala espanhol. O livro de vocês, ele começa no capítulo falando sobre o movimento zapatista. Deixa eu pegar ele aqui. Sobre o movimento zapatista, que é um movimento cultural dentro da América Espanhola, especialmente do México, né? Que defende a autonomia, né, das províncias, das civilizações, né? Cada uma se organizar do seu jeito. E aí a gente tem, vamos começar falando aqui propriamente dito do conteúdo, lá na página 71, se você quiser me acompanhar com o livro, pausa, procura a página e aí volta. Mas na página 71 a gente tem a primeira divisão aí da estrutura histórica em em três grandes períodos. O período pré-clássico, o período clássico e o período pós-clássico, certo? O período pré-clássico, pelo nome você já consegue mais ou menos entender, né? Início, é o começo da bagaça. É quando essas civilizações começam a se estabelecer. Acho que a gente já falou disso no ano passado, não tenho certeza, mas o que uma civilização ela precisa para começar a se formar? Suprir as necessidades básicas, você concorda? Ela precisa estabelecer a maneira de sobreviver, não é isso? Então, o período pré, sempre faz referência às maneiras de estabelecer sobrevivência, as primeiras estruturas. Então, é a formação dessas aldeias, né, a partir da agricultura, o desenvolvimento de técnicas de produção para suprir a necessidade, as primeiras relações com os recursos naturais dessas sociedades, certo? Depois vem o período clássico, que é o do qual a gente vai falar mais. O período clássico já é o período em que se estabeleceu as condições de sobrevivência, começa a se organizar então as estruturas políticas. Que estruturas políticas? A organização do Estado, a maneira de administrar o território, né? Em todo esse percurso a religião vai também se fortalecendo, então surgem os ritos, surge a hierarquia social, enfim. E vem o período pós-clássico, que já é o período em que está estabelecido o Estado, está estabelecido as condições de sobrevivência, começam as coisas complexas de uma sociedade, normalmente determinadas a partir das relações urbanas e do comércio. A partir do momento que passa a conviver com outros, então é como se fosse extrasocial, né? Além da sua sociedade naquele momento da história. O livro de vocês ele começa com os Olmecas e os Teotihuacanos. Quais são essas duas sociedades? Eu vou explicar bem rapidinho, porque tem muita pouca informação sobre elas. O que a gente sabe? Que são as primeiras que surgiram em torno de 3.000 anos atrás, né? Ocuparam ali a região do México, da Costa Rica, estabeleceram culturas complexas, estabeleceram relações religiosas, estabeleceram relações políticas, efetuaram as primeiras grandes construções. Mas por que eles são importantes? Porque eles são as matrizes, especialmente os olmecas, para as civilizações que vêm depois. Né? Eles oferecem
hábitos culturais, uma linguagem, oferecem um estilo de escrita, e essas sociedades elas passam mais ou menos a seguir esse padrão. Então, a base que a gente vai perceber, apesar de ser muito diferente, também é muito semelhante, é muito doido, né? Mas a gente percebe que vem aí da origem olmeca, certo? Pois bem, agora sim, vamos falar dos maias. Você que está me acompanhando aqui, dá o pausezinho na página 75 para você encontrar. Encontrou? Vamos lá. Onde viviam os maias? Deixa eu ver se eu acho que tem mapa no livro de vocês, né? Mas os maias viviam na península de Yucatán, que é o sul do México, ali uma região também que fica Belize, Costa Rica, El Salvador, Honduras, né? Aquela regiãozinha ali. E o mais interessante sobre os maias, a primeira coisa pra gente entender é que os maias eles nunca formaram um reino unificado, eles nunca foram um povo só. Cada cidade ela tinha o seu governante, era uma cidade independente, então tinha um governo próprio, tinha leis próprias, impostos próprios, tudo próprio, né? Então é muito interessante. Apesar dessa grande independência dessas cidades, existiam cidades que eram unidas ou que eram aliadas, aldeias que tinham que obedecer, que respeitar as leis das cidades, né? Enfim, mas as cidades elas não tinham necessariamente aliança política, era opcional, cada cidade tinha seu governo. Por que isso é importante? Por que eu falei que é muito interessante? Porque quando a gente fala de uma região que tem, tipo, vários povos, imagina a Grécia. Lembra da Grécia, quando a gente estudou a Grécia? Cada cidade era independente. E cada cidade fazia o quê? Tentava dominar as relações. Quando várias cidades tentam dominar as relações umas com as outras, qual é a consequência? Conflitos militares. Então os maias eles viviam entrando em guerra, viviam tendo disputas ali uns com os outros. A classe sacerdotal ela era extremamente poderosa porque eles acreditavam que todos os saberes relativos ao conhecimento humano, né, todas as relações humanas vinham dos deuses. Então, essas sociedades eram todas teocráticas, então o governo estava muito ligado com a fé. E aí esses sacerdotes eles tinham muito essa influência, inclusive porque eles eram os grandes estudiosos do tempo. Os maias, eles eram assim, do tempo do céu, né? Os maias, eles tinham um conhecimento de astronomia fantástico. Eles desenhavam constelações, eles descobriram aí, fizeram um calendário solar igualzinho ao nosso. Eles tinham aí, conseguiam prever o clima, né, entre aspas, mas a gente está falando de uma sociedade de muito tempo atrás, né? E essa sociedade, ela tinha essas organizações e a galera achava que existia uma relação desse conhecimento dos sacerdotes com as divindades. Deixa eu acelerar aqui, já deu 8 minutos, né? E aí isso era fundamental na economia maia, né? Na base aí da produção que era agrícola, né? Que era a agricultura. Os maias, eles foram grandes produtores agrícolas, né? Eles desenvolveram muito, mas o que a gente tem de mais famoso sobre eles é que eles foram grandes construtores de pirâmides, né? Eles praticavam, eu vou falar melhor das pirâmides já, mas eles praticavam também para sobrevivência a caça, criavam animais para alimentação, desenvolveram aí as técnicas com metalurgia, até criando arado, criando a roda, né? Criando não, desenvolvendo, né? A natureza já tinha criado. E também eles tinham um grande desenvolvimento da cerâmica. Então a cerâmica era muito importante. Vocês estão percebendo que quando eu falo dessa variedade de itens, a gente começa a perceber que essa sociedade ela é complexa, então ela já não está na sua origem mais, né? Pois bem, então nós tínhamos lá a família do rei, e é muito interessante que eles acreditavam muito no sacrifício pelo sangue, assim como as outras que a gente já falou hoje, mas o sacrifício pelo sangue de todo mundo. Então todo mundo, para manter a harmonia, tinha que fazer sacrifícios pelo sangue. E o rei maia, ele era um que costumava pegar, era uma corda com alguns espinhos, ele passava dentro da língua para sangrar, e na genitália, tanto do rei quanto da rainha, para sair sangue.
porque se acreditava que essa era a maneira de manter a harmonia e de agradar os deuses. Muito doido, né? Pensa, muito louco. Além dos sacerdotes, a gente tem os artesãos e camponeses, que eram a base inferior, né, da pirâmide social, e que se dedicavam aí às obras públicas, à construção de coisas e também à agricultura, né? Afinal de contas, era a grande atividade da época. Eles pagavam impostos, tanto as autoridades como o rei, quanto aos sacerdotes. Então, os dois recebiam impostos do povo. E por fim, na base estavam os escravos. Esses escravos eram prisioneiros de guerra, né? Ou também podiam ser, além dos prisioneiros de guerra, pessoas que foram condenadas por crimes, tipo, não tinha prisões. Então as pessoas que eram julgadas e culpadas, elas ficavam como escravos na época. Certo, eles desenvolveram muitos conhecimentos na área da matemática, especialmente da aritmética, a partir da análise aí das suas maneiras de construir e também de medir os astros. Eles desenvolveram um sistema de escrita, hieróglifa. Você se lembra que é hieróglifo? Hieróglifo são aqueles desenhos, né, aqueles símbolos. O calendário, como eu falei, os conhecimentos de astronomia. Eles escreviam, falei pra vocês. Então, como que eles escreviam? Eles escreviam na casca da madeira de ficus, né? Então, eles tiravam aquela casca, secavam e era onde eles escreviam e produziam livros, inclusive, que é muito doido. Pois bem, deuses. Eram politeístas os principais deuses, o Sol e da Lua, né? E também o dragão celeste, que aí você pode depois procurar aí sobre esse dragão, o que nos faz aí umas referências à questão da cultura chinesa, o que fortalece ainda mais a ideia de que o ser humano passou da Ásia para a América, né? Porque os chineses, eles têm essa cultura, né, referente ao dragão e tal, e é muito parecido com o dragão dos maias. Se você for observar os dragões lá da Europa, você vai ver que são bem diferentes, né? São aqueles do Game of Thrones. Então é bem diferente. Então eles foram os maiores criadores de pirâmides, eles criaram muitas pirâmides e essas pirâmides tinham funções, que eram templos, onde se faziam oferendas, onde se faziam os rituais, mas também eles serviam de observatório. Lembra que eu falei que os sacerdotes, eles detinham esses conhecimentos da astronomia, esse conhecimento do clima? Então as duas coisas estavam muito vinculadas. Então a função religiosa da pirâmide não eliminava a função de observatório dessa mesma pirâmide. E aí tem uma curiosidade, né, muito, muito doida, assim. Eu tô muito louco, muito doido, muito louco. Mas os maias, eles simplesmente, depois de um período, eles começaram a sumir, desaparecer, e não existe uma explicação única para isso. Existem várias de que eles se misturaram a outros povos, e que esses outros povos foram adquirindo culturas parecidas com as maias. Existem explicações que falam que, como eles plantavam, né, e depois tacavam fogo para limpar a área de produção, ficou menos produtiva, então muitos morreram de fome. Existem histórias que dizem que através das guerras que eles empreendiam uns com os outros, algumas cidades foram desaparecendo. Então é muito difícil a gente dizer com certeza o que aconteceu, certo? Corta, vamos para o próximo povo, os astecas, na página 77, para você que está me acompanhando com um livro. Os astecas, eles viviam... A principal região é onde hoje é a cidade do México. Mas eles viveram ali na região do México, dominaram vários povos, foram um povo extremamente guerreiro. Esse foi mais guerreiro ainda do que os maias, porque faziam aí gato-sapato das cidades vizinhas. E eles até assustaram, apavoraram muito quando os espanhóis chegaram. Os espanhóis se depararam com eles e essa sociedade fazia muitos sacrifícios humanos. Tinha uma história aí de que eles em um dia só ofereceram um sacrifício de 10 mil pessoas. A gente sabe hoje que isso é simbólico, esse número de pessoas, mas representa que foi muita gente o dia inteiro sendo sacrificada, que é muito doido também. Então eu indico pra você que, se você gosta de documentários de história, aí os documentários sobre os astecas, tem um bem bacana que é a construção do império, eu acho. Bom, a capital, a primeira cidade, a cidade que depois vai se chamar de Cidade do México, é a cidade de Tenochtitlan.
capital do Império Azteca. E por que então chama de México, cidade do México, né? E não cidade azteca, para homenageá-los? Porque eles se reconheciam, se chamavam como mexicas, né? Não como aztecas. Aztecas foi um nome que eles ganharam mais tarde, mas eles se originaram como povos mexicas. Aí mais tarde começaram a ser chamados de aztecas. Nas margens aí do lago Texcoco. Para quem não sabe, a cidade de México é em cima de uma região pantanosa, de um lago. Eles construíram tudo em cima da água. Muito interessante. Nesse Construção do Império fala bastante sobre isso. Bom, vamos lá. Tem uma história que conta que eles viveram, eles eram subjugados de outros povos e tal. E aí eles receberam aí a mensagem de um Deus de que eles iam receber uma terra nova. Receber uma terra nova e que ia ter um sinal. Para eles reconhecerem essa terra, os deuses iam enviar uma águia que está com uma serpente no bico em cima de um cacto. Mas que eles tinham que migrar para encontrar essa águia. E aí, beleza, eles saíram, fugiram e tudo mais. E aí começaram a migrar. Até que eles de fato encontraram isso. Você concorda comigo que não é essas previsões que a gente faz no dia a dia, né? Então, tipo, era bem difícil dessa situação acontecer. Não é que nem eu, assim, quando eu vou em algum lugar e eu, sei lá, vou comprar um sapato, aí eu decido, não, se passar um carro vermelho eu compro um sapato, se eu estiver na dúvida, né? Você deve fazer isso também. Ai, se acontecer tal coisa é porque é opção A. E aí a gente fica boicotando. Ai, aconteceu, eu não tava valendo, eu tava pensando em outra coisa. Enfim, a gente é bom. Tudo bem. Bom, continuando. Assim, então, eles chegaram até o Lago de Texcoco, onde eles se instauraram. A pirâmide social é evidente, eles fizeram um império de fato. Então, no topo da pirâmide a gente tem um imperador, que também era chefe do exército. Abaixo dele a gente tem sacerdotes, chefes militares, depois comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos, certo? Todos pagavam para o imperador impostos e podiam ser convocados aos trabalhos públicos, certo? Tirando, lógico, a família dele, a elite. Os outros todos participavam desse processo. Os escravos, eles faziam parte da produção, eles trabalhavam, mas eles ficavam ali conservadinhos para momentos de sacrifício, porque eram eles que eram oferecidos aos deuses. Normalmente eram dominados, né, por guerras. Quando os astecas invadiam e tomavam propriedades aí das cidades vizinhas, todas essas cidades invadidas, elas passavam a ser províncias e o povo ali era considerado plebeu. Todos eles serviam, não tinha nobres ali, né? Todos eles serviam e trabalhavam como plebeus. Construíram aquedutos, lá o exemplo de Roma. Eles construíram templos gigantescos em cima do lago, né? Assistam o documentário que eu falei. Edifícios administrativos. Plantavam e produziam muita coisa, como milho, tabaco, feijão, abóbora, tomate, pimenta, enfim. Mas a base, assim, o que eles gostavam mais era o cacau. Eu costumo dizer que os astecas são os umpa-lumpas da América Latina. Eles usavam a semente de cacau até como forma de troca, porque eles gostavam muito de uma bebida que era o néctar dos deuses, segundo a ideia deles, que é um precursor do chocolate, inclusive chama chocolate, uma coisa assim, feita com a semente de cacau. Eles tinham um grande conhecimento de botânica e da função medicinal das plantas e também da fauna, né? Então eles faziam muitas ervas, muitos chás, muitas bebidas que curavam, né? Ali na região. Para plantar, eles plantavam em chinampas. Então agora vamos chegar nessa parte muito boa. Chinampa tá na página 77 do livro de vocês. Aqui, tá vendo? Observem esse desenho aí, ó. Vocês estão vendo que ele é tipo uma ilha artificial, né? E era isso que era chinampas. Ilhas artificiais que eles montavam com lama, palha, pedaços de madeira e tudo mais. Normalmente, ou eles faziam uma ilhazinha, ou eles prendiam embaixo para ela não se movimentar, e aí eles plantavam em cima dela. Por que isso, professor? Por que eles não foram
sei lá, para lá do lago. Porque existiam ali muitos grupos, até eles se firmarem mesmo, que tentavam dominar os astecas. Então, para evitar, eles fizeram essas tecnologias e que deu muito, muito certo. Eles usavam as chinampas, inclusive, para construir coisas em cima. Imagina o cálculo. Quando eles construíam templos, eles tinham que calcular, eles faziam uma base, como é que chama? Uma fundação. E essa fundação era feita dentro do rio. Então eles tinham que fazer todo um cálculo, tinha que ficar muito reto, não podia se mover, né? Enfim, para não destruir a estrutura. Então era um conhecimento muito grande de engenharia. Se tornaram o povo mais poderoso da época. E aí esses centros administrativos, as cidades conquistadas viravam capules, né? E, e eles deveriam pagar impostos também aí aos astecas. Faziam religiões, sacrifícios humanos aos seus deuses, porque acreditavam que era a única forma do sol nascer no dia seguinte, era fazer essas oferendas. Essas divindades, por vezes, tomavam formas humanas, né? Especialmente os deuses mais inferiores, não o deus sol, né? Pois bem, vamos falar dos Incas. Os Incas são na página. Oh, meu Deus do céu, na página 80. E é o último povo desses aí, acho que 25 minutos eu consigo fechar esse vídeo. Os Incas são chamados de filhos do Sol, porque a explicação que eles davam sobre a existência deles mesmos é que os deuses colocaram eles ali, criaram eles ali. Né? Então essa era a história deles. Só sobre os astecas. É muito interessante que quase tudo que a gente sabe sobre os astecas foi escrito por eles mesmos. Eles escreviam muito. Só que aí, na época que o catolicismo chegou na região, foi ensinado para eles que tudo antes do catolicismo era demoníaco, então tinha que ser destruído. E aí se destruiu muitas e muitas e muitas e muitas e muitas obras e textos dos astecas. Mas vamos voltar para os Incas. Então os Incas diziam que eles foram criados pelos deuses e colocados ali, mas a gente sabe que foi uma relação de vários tribos, vários grupos. Na sua máxima extensão imperial, né, na conquista maior de territórios, eles dominaram praticamente toda a região dos Andes. A gente pode falar que foi o Chile, Peru, Equador e Bolívia. A capital era Cusco. E eles também tinham um lago muito importante, que era o Lago Titicaca. Esse Lago Titicaca ele tem uma ligaçãozinha com o oceano e tal, então eles começaram se formulando ali. Adotaram a língua de povos que viviam ali já, que é a Quichua, tá? Ou Quechua. Estou lá na página 80 para quem quiser acompanhar. E aí eles foram viver ali como povos agricultores, povos camponeses e tal. E aí cada cidade, cada aldeia, não era autônoma, mas as famílias se organizavam, existia um líder da família, todo mundo produzia para sobreviver, fazer suas trocas, existia uma certa liberdade ali dentro. Então eles eram autossuficientes, né? Eles não precisavam se relacionar com outros povos que não fossem incas e tal. Só que chegou um momento da história que o rei decidiu que ele queria dominar tudo e invadir outros territórios. Então ele aprimorou o sistema ali dentro. Como que ele fez? Ele dividiu as terras em terras para os camponeses, terras para o Estado, terra para os sacerdotes, para a religião. E aí, os camponeses eles produziam para a própria sobrevivência, essas terras todas tinham sua função. Então, produziam para a própria sobrevivência, cumpriam a mita. A mita era um imposto em que eles tinham que trabalhar em obras, em terras e em minas do governo durante um determinado período, que era combinado. Eles trabalhavam também na produção para os sacerdotes e para o rei nas áreas agrícolas. Então percebam, eram eles que carregavam tudo nas costas, né? E aí o que aconteceu? Quando os incas decidiram se formar um império, eles começaram a dominar as cidades vizinhas, fizeram vários acordos, se criou um sistema de ruas, um sistema de estradas que ligava esse império, inclusive um sistema de correio que ligava esse império. Eles tinham uma escrita que era pelos quipus, ou quipus, eu não sei falar, que é tipo um ábaco, como se fosse uma corda, e ela tem várias cordinhas amarradas, e cada lugar que se dava um nó significava uma palavra, uma letra, um código. E eles transmitiam recados assim. Eu acho extremamente difícil, né? Mas enfim. O que mais que eu queria falar aqui? Que eu até fui anotando.
Assim, eles também faziam sacrifícios humanos, normalmente eram menos sangrentos do que o dos astecas, eram sacrifícios de meninas, né, as chamadas virgens do sol, e elas eram dopadas com alguma coisa que fizesse adormecer e colocadas nos Andes, onde normalmente congelava. Então você pode até procurar aí uma múmia inca. Procura, congela o vídeo e procura. Você viu como eles ficaram bem conservados? É justamente por conta do gelo, né? Da região ser gelada e tal. E tinha uma lenda na religião deles que era a lenda do retorno de Viracocha. Como eles acreditavam em vários deuses, eles acabaram depois de um tempo, acreditando que todos esses deuses eles eram parte de um deus só. E esse deus só era o Viracocha. Esse deus, ele voltaria, e ele voltaria pelo lago. Isso facilitou demais depois para os espanhóis poderem dominar ali. Pirâmide social do Império Imperador, né? Eu tô agora lá na página 81. O imperador que estava acima de todos e tinha um nome, Sapainca, era o nome dele, é o nome dado a ele, o título dado a ele, né? Depois vinham seus parentes que formavam a corte e que tinham vários privilégios, principalmente em não obrigação de pagar impostos e em não obrigação de fazer parte do trabalho. Além disso, eles tinham aí privilégios no sentido de serem nomeados para cargos administrativos e tal, os chamados cargos de confiança. Depois vinha o clero, que eram os sacerdotes, também não precisavam pagar imposto, não precisavam trabalhar, tanto é que os camponeses, falei para vocês, trabalhavam nas terras dos sacerdotes. Artesãos e militares não precisavam pagar a mita, né, tá ali, porque, segundo ali os incas, eles eram extremamente importantes para a sociedade continuar funcionando. Então, aquele imposto de trabalhar um tempo na terra, na produção de obras e de minas do governo não precisava, certo? Então, sobrava para quem? Para os camponeses, né, que trabalhavam para si e para manter o Estado e até mesmo a religião, certo? Uma tecnologia que eles desenvolveram aí para continuar plantando, eu já passei do meu tempo, mas já estou encerrando, foram os terraços. Por quê? Como eles viviam em região de cordilheira, na Cordilheira dos Andes, era normal, você pensa comigo, se você está de skate em cima de uma montanha e você desce reto, conforme você vai chegando mais baixo, vai acelerando, não é assim? Pronto. A mesma coisa acontece com a água da chuva. Então, como eles tiravam ali as árvores para plantar, essa água ia levar tudo, ia destruir tudo. Então, eles faziam degraus, uma tecnologia que são usadas na produção de arroz hoje em dia. Esses degraus eram chamados de terraços, pausa e dá uma olhadinha. E para poder subir e descer essas regiões de cordilheiras, eles criavam lhamas e alpacas. Aí você vai falar, por que não criava cavalo? Porque o cavalo não era um animal típico da região. Além do mais, não sobreviveria, acho, não sei, em regiões tão frias. As alpacas e as lhamas, elas têm muitas vantagens. Primeiro, sobem a região, aguentam peso. Segunda, em épocas de calor, eles podiam tirar a lã e produzir roupas, tecidos para manter eles durante a estação de inverno. E terceira, ofereciam carne, couro e leite, se fosse necessário para a sobrevivência. Espero ter sido claro, a gente vai falar no próximo momento sobre o Brasil. Beijo.